maior é o Espírito Santo que está em nós do que todos os nossos problemas. Então eu pergunto para você, em quem você confia? Esse é o assunto que nós vamos estudar hoje. Olá, querido promessista, amigo da Escola Bíblica. Meu nome é Arildo e você é muito bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica Especial. Hoje nós vamos tratar sobre confiar em Deus. Diante das ameaças, dos problemas, das tribulações da nossa vida, nós vamos aprender que o melhor a fazer é confiar no Senhor. Isso nós vamos aprender dentro da Bíblia, dentro da palavra. Mas antes, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo. Lembre-se de compartilhar, de dar o seu like e também comentar aqui. Comentar a sua dúvida, comentar uma sugestão ou até mesmo o local de onde você assiste esse vídeo, tá ok? Hoje eu estou aqui com a presença do meu amigo, pastor Wellington Varjão. Pastor Wellington, ele é secretário da editora Promessa, também atua como professor do CETAP, do Centro de Estudos Teológicos Adventista da Promessa, entre várias outras funções. Também é pastor aqui na IAP Cosmópolis, né, pastor Wellington? Seja bem-vindo, pastor. Graça e paz, nossos irmãos. Prazer estar aqui com o meu amigo Arildo. Amigo que eu falo, nós nos conhecemos há um pouco mais de um ano, né? E pela graça de Deus tem sido momentos de descontração, de interação, de amizade, né? Construindo essa amizade. Então hoje para mim é um momento especial de estar aqui dividindo com você a Escola Bíblica, né? Para falar dessa lição hoje tão importante. Amém, obrigado, pastor. Realmente, a gente aqui interage bastante aqui na cidade de Cosmópolis, nós dois moramos aqui, então para mim é um prazer sem tamanho ter você aqui. Até porque eu te admiro demais, pastor, como teólogo. Então, assim, hoje a gente vai aprofundar no assunto e a gente quer, assim, pegar um pouquinho do seu conhecimento para que a gente aprenda com a palavra de Deus. Pastor, eu farei a leitura do texto base. Eu vou ler na nova versão transformadora, tá ok? Que a gente tem aqui em outra versão nas nossas lições, mas na nova versão transformadora, você que está em casa, acompanha aí também, se você puder, na sua Bíblia. O porta-voz do rei... eu estou lendo em Isaías 36, versículos 4 e 5. O porta-voz do rei assírio mandou que transmitissem esta mensagem a Ezequias. Assim diz o grande rei da Assíria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Pastor, esse texto aqui fala de uma grave ameaça, né? Que o rei, o comandante Senaqueribe da Síria, ele fez contra o povo de Deus. E a gente gostaria de entender mais sobre esse contexto. Nós viemos falando dentro do livro de Isaías. Hoje nós estudaremos o capítulo 36 até o 39, para aprender quais lições a gente pode tirar. O rei Senaqueribe não era uma pessoa fácil, né? Ele vinha de várias conquistas, ele acabara de conquistar o reino do norte, agora ele estava ameaçando o reino do sul, o reino de Judá, para invadir Judá. Então, eu gostaria que o senhor pudesse dar uma introdução para a gente, para, quem sabe, explicar um pouco mais de forma abrangente esse histórico, né? Muito bem. Esse período histórico aqui, quando o rei Ezequias, o grande rei Ezequias, está reinando lá em Judá, no reino do sul. Nessa época, o reino de Israel era um reino dividido, né? Tinha o reino do sul e o reino do norte. Ezequias reinava lá no reino do sul, no lugar do seu pai Acás, que tinha sido um rei muito ruim, anterior a ele, um péssimo rei, um dos piores reis da história de Judá. Assim como Ezequias é conhecido como um dos melhores reis da história de Judá. Se fôssemos colocar aqui em ordem, talvez Ezequias estaria ali depois de Davi e Salomão. O rei Ezequias está entre os três grandes nomes, né? O rei Acás, ele foi um rei que fez muita aliança com povos pagãos, né? E era uma aliança de submissão.
E o povo de Israel sofria porque pagava muitos impostos pesados, né? E ele também acabou que isso houve uma influência pagã dentro do território de Judá, porque o rei Acais ele era um rei que desobedeceu a Deus e introduziu a adoração a falsos ídolos, deuses eram trazidos, importados de outras nações para dentro de Judá. Ele ergueu vários altares a vários deuses, né? Como uma boa política, né? Para ter boas relações internacionais com os outros monarcas. Quando o rei Ezequias assume o trono, ele, por incrível que pareça, né? Isso é um ensinamento poderoso para nós hoje. Ele não foi produto do meio, né? Não se deixou vender pela idolatria, pelo paganismo, pelos negócios, simplesmente pelos negócios financeiros, né? Ele era um servo de Deus, diferente do seu pai. Como que a gente explica isso? Não sei, né? Porque cresceu dentro de um contexto muito, muito complicado. A história registra que ele começou a reinar com seu pai juntamente, pelo menos alguns anos antes do pai dele, de fato, morrer, e ele assumiu o trono sozinho. Então, isso tudo fica assim, martelando na minha mente, como é que o rei Ezequias não copiou o seu pai, né? Na sua política de governo. Ele fez completamente diferente do pai. Ele removeu todos os altares aos deuses pagãos, quebrou os postes ídolos, derrubou tudo. Ele cortou alianças políticas com esses principais reis, né? E um deles é Senaqueribe. Então, Ezequias estava disposto a não mais pagar tributos para o rei Ezequias, por isso que Ezequias vai chamar ele aqui de rebelde. Você está se rebelando contra mim, em quem você está se confiando, que você agora não quer mais se submeter, não quer mais... Então, e aí que surge, é esse contexto que surge a ameaça do grande rei Senaqueribe, que era um grande rei na época, contra o rei Ezequias. Mas Ezequias, a pergunta de Senaqueribe é: em quem você confia? Ao longo dessa lição nós vamos ver que Ezequias era um servo temente a Deus e ele de fato confiava em Deus para tomar essas decisões, romper com todo o sistema anterior ao seu reinado. Muito importante, pastor, porque muita gente acaba quase que tomando para si uma espécie de sentença, de que se a família dela é de uma forma, se ela veio de um contexto, né, familiar, social, que é de determinada maneira, é como se o resto da vida fosse assim, e há uma dificuldade para sair daquele contexto, né? Para pensar diferente, para tomar decisões diferentes. Só que quando esse contexto ele é contrário à palavra de Deus, né? Seja social, religioso, enfim, se é contrário à palavra de Deus e essa pessoa tem o poder de decisão, ela pode decidir sobre si mesma, né? É possível sim, assim como Ezequias tomar uma atitude diferente dos pais, diferente, é claro que no devido tempo, da forma correta, com sabedoria, respaldado pela Bíblia mesmo. Eu falo principalmente de pessoas adultas, né, que acabam tomando o mesmo rumo, mas é possível decidir por uma vida nova, decidir por uma vida diferente, uma vida com Deus. Isso a gente já é a primeira lição, pastor, a gente nem começou nas perguntas, mas a gente já tira esse tipo de lição tão importante, né? De fato, muito bem. Meus amigos, vamos para a primeira questão, então. A primeira pergunta aqui da lição, a gente vai aprofundando um pouco mais. Explique, pastor Wellington, o contexto histórico dos capítulos 36 e 37 de Isaías. Essa foi apenas uma introdução que o pastor deu aqui. Que ameaça a Assíria representava para Judá? Explica para a gente, pastor, por favor. Então, continuando aquela introdução, né, a ameaça que Judá está sofrendo agora é de uma invasão. O rei Senaqueribe, isso era resultado de uma campanha militar que o rei Senaqueribe vinha promovendo no mundo. Ele vinha, de fato, conquistando territórios, fazia parte da sua política, expandir seu território mais ainda para ter dominação, né? E assim exigir tributos das outras nações. Ele já vinha conquistando vários outros lugares e ele se gabava disso, isso fazia com que ele se orgulhasse, ele se enchia de otimismo para continuar invadindo. Ele achava que ele era irresistível, que ninguém poderia resistir a ele, porque de fato ele vinha conquistando muitos territórios. E quando o rei Ezequias se recusa, né, a manter essa aliança com a Síria, e especialmente de resistir, né, não sendo mais submisso ao rei da Síria, ele vem marchando já contra Judá. A história registra que ele chegou a conquistar algumas cidades do território de Judá, por exemplo, a cidade de Laques, que é noticiada aqui, que era uma cidade fortificada, importante. E enquanto ele estava lá em campanha contra Laques,
ele já enviou alguns dos seus principais oficiais para levar uma mensagem para o rei Ezequias em Jerusalém, né, que ficava lá na capital, o rei Ezequias. E a mensagem é que ele estava conquistando alguns territórios de Judá e que em breve marcharia contra a grande cidade de Jerusalém. E ele dizia que iria para arrasar a cidade. Lançou ameaça, né? Lançou uma grande ameaça. Se preparem aí que eu estou chegando. Olha aí, então essa é a grande ameaça, esse é o contexto histórico, essa é a grande ameaça que representava Senaqueribe e a Síria para o povo de Jerusalém. E o povo podia temer, né? Essa ameaça, por quê? Porque Senaqueribe com a Síria já haviam conquistado o reino do norte, né? Há um tempo atrás, eles haviam invadido, destruído lá. Então isso de fato era uma ameaça real e eu imagino assim que a população, o povo de Deus se sentiu de fato ameaçado com essa notícia. O próprio rei Ezequias, o texto mostra que quando ele ouve a notícia, ele ficou mesmo alarmado, né? Ele vestiu uma roupa de luto, ele foi para o templo orar, mas ele estava buscando ali uma forma que ele entendia que de fato era uma ameaça real de uma autoridade muito conhecida no mundo, talvez a maior autoridade do mundo da época. Amigo da escola bíblica, olha só que interessante. Quando a gente enfrenta um desafio, enfrenta uma ameaça, seja ela qual for, não que a gente não tenha medo, né, pastor Wellington? Foi o caso de Ezequias. A Bíblia mostra que ele teve medo. Porém, meu amigo, minha amiga, medo é uma reação natural, mas a gente não pode parar por aí. Ezequias, ele tomou uma atitude, ele orou, ele agiu, a gente vê isso aqui, a gente vai falar mais sobre isso. Mas o importante até agora, uma das coisas importantes até agora é a gente entender isso. Medo é uma reação natural às adversidades. É normal, pastor Wellington, a gente sentir medo, então. Ezequias ficou certamente temeroso, mas ele não entregou todas as cartas, ele não desistiu, né? Não se entregou, mas ele procurou quem ele poderia confiar, que era o nosso Senhor. Né? Muito bem, eu quero avançar então, meus amados, para a segunda questão, para que a gente aprofunde ainda mais. Falando do item 1 da lição, responda, quando os servos de Ezequias foram enviados ao profeta Isaías, que mensagem receberam diante dos insultos, pastor, de Senaqueribe? Que atitude Ezequias e o povo de Jerusalém deveriam tomar? Analisando aqui o capítulo 37, os versos 3 e 4, assim que o rei Ezequias ficou sabendo dessa notícia que os oficiais de Senaqueribe vieram, a primeira atitude que ele fez foi essa, foi orar a Deus, foi vestir aquela roupa de saco que representava uma humilhação, né? Um momento de profunda tristeza e contrição diante de Deus, era um momento de alerta, né? Um alerta que a cidade iria passar, porque em breve seria sitiada, de fato, cercada pelo exército de Senaqueribe. A ameaça era real. Ele envia alguns mensageiros para falar com o profeta Isaías. É aqui que a gente entra nessa capa bonita da lição bíblica, né? Verdade. Que é uma das frases que mais o profeta Isaías falou durante o seu livro. Assim diz o Senhor. Havia profeta de Deus em Judá. Glória a Deus por isso, né? Tinha um profeta de Deus, tinha um homem de Deus para trazer uma orientação, uma palavra para o rei, que embora fosse um grande rei, que tinha boas estratégias, ele precisava nesse momento de uma ameaça que ele nunca havia recebido antes, saber como reagir, como responder ou como agir. Ele mandou alguns mensageiros para o profeta Isaías, e aqui nos versos 3 e 4 diz que ele disse assim, por meio dos mensageiros, nós estamos sendo ameaçados, ore por nós. Busque em Deus uma resposta, nós precisamos de uma resposta. E o profeta Isaías, o texto vai dizer que o profeta Isaías, ele manda uma mensagem para o rei Ezequias por meio daqueles mensageiros, e aí vem essa frase tão maravilhosa que é o versos 10, né? Assim diz o Senhor ao rei Ezequias, rei de Judá, não temas, Jerusalém não cairá na mão do rei da Síria. Então era tudo que Ezequias precisava, né? Saber que Deus estava com ele. E então a gente pode observar que essa pergunta de número 2 aqui, né? Qual é a mensagem que os
os mensageiros de Ezequias ouviram da parte de Isaías e que atitude Ezequias e o povo de Jerusalém, baseado na palavra do profeta, isto é, na palavra do próprio Deus, que atitude eles teriam que tomar. A atitude é essa, eles não deveriam temer, eles deveriam confiar no Senhor. Por isso que o tema dessa lição é em quem você confia. Deus mandou dizer para o rei Ezequias, ele deve falar isso para o povo de Jerusalém, porque o povo vai ficar sabendo dessa ameaça, né? Aliás, quando os oficiais do rei Senaqueribe foram até Jerusalém, isso o Senaqueribe estando lá em Laques, né? Mandou os oficiais. Quando eles vieram para Jerusalém, eles trouxeram uma carta do rei Senaqueribe. E essa carta era uma carta pesadíssima. Era uma carta com insultos, com ameaças, com chacota. Ele falou muita coisa mesmo contra Ezequias, contra Deus, inclusive contra Deus. Porque na mente de Senaqueribe e dos assírios funcionava da seguinte maneira. Olha o entendimento deles, como era um entendimento até equivocado, né, do ponto de vista teológico. Uhum. Quando Ezequias mandou derrubar os altares aos outros deuses, inclusive deuses que foram importados da Síria para dentro de Judá, pelo seu pai Acais, ele destruiu esses deuses. Então Senaqueribe achava que Israel, Judá, não ia contar mais com a ajuda desses deuses que Ezequias mandou quebrar, que eles só tinham um Deus, que Ezequias dizia que só tinha um Deus, e ele disse assim, o que que o Deus de você, um Deus pode fazer contra mim, né, perante essa minha ameaça? Porque o que que os outros deuses das outras nações fizeram quando eu invadi elas? Não fizeram nada. Agora você derrubou os altares dos outros deuses, ele ficou sabendo disso. Sim. Você está sem proteção. Na mente de Senaqueribe, Judá, Israel, é um alvo vulnerável. E assim, gente, na mente dele é assim, olha, eu vou ganhar fácil, eu vou arrasar. Ele fez uma confusão, né? Fez. Uma baita confusão, pensando que os altares, os deuses que Ezequias rejeitou, como se fossem proteção para Ezequias. É como se dizer, não, você rejeitou os seus próprios deuses e agora só tem um, e cadê os outros? Eu sou muito mais poderoso. Isso. Ele fez uma confusão teológica. E isso justifica. Sem conhecimento nenhum. Justifica essa fala dele. Em como é que em quem você confia, rapaz? Agora você não tem mais deuses aí. Então, isso justifica essa fala do rei Senaqueribe, né? Mas Ezequias, ele manda a mensagem para o profeta Isaías. Isaías diz assim, o Senhor, né, o único Deus, né? Ele disse para você não ter medo. Deus, a atitude que... Então, a pergunta né? Que atitude Ezequias e o povo de Jerusalém deveriam tomar? A atitude é essa. Eles deveriam não temer. E aqui eu quero abrir um parêntese, né? Porque no texto fala aqui do Salmo 46, dos versos 1 a 3. Essa passagem é muito bonita porque ela fala exatamente a resposta do povo diante da palavra do profeta Isaías. Como é importante assim a profecia na igreja. Como é importante a palavra profética na igreja. Eu vou explicar, né? Hoje a gente entende que o dom de profecia, o dom de profeta, ele pertence a um pastor da igreja, alguém que prega a palavra, que anuncia a mensagem de Deus para a vida da pessoa, porque nós cremos que Deus fala por meio da sua palavra, né? Existe o dom de profecia, ainda existe, Deus ainda pode falar por meio de profetas, uma mensagem específica. Mas hoje em dia nós somos alimentados pela palavra de Deus, que é uma palavra profética, né? Pelas pregações, pelos homens de Deus, que às vezes nos trazem palavras importantes. Então Isaías era o profeta na época, dá essa palavra para o povo de Deus. E aqui no Salmo 46, né? Eu gostaria de ler aqui os versos 1 a 3, rapidamente. Por favor, pastor. Porque esse Salmo 46, ele foi escrito, hoje nós entendemos que esse Salmo foi escrito justamente para esse período histórico, a época em que Israel está sofrendo uma grande ameaça, o cerco de Senaqueribe, e o povo de Deus está lá dentro, Ezequias está lá dentro, o profeta Isaías está lá, o povo está dentro da cidade, e o profeta traz uma mensagem para o povo, porque eles ficaram sabendo da ameaça. Quando os oficiais de Senaqueribe vieram para Jerusalém, eles vêm com a carta aberta. Os historiadores dizem que eles trouxeram uma carta aberta. Normalmente as cartas vinham seladas, né? Somente o rei Ezequias deveria abrir essa carta, quebrar o selo que o rei Senaqueribe havia colocado. Mas Senaqueribe foi tão baixo na sua proposta, na sua ameaça, que ele mandou uma carta aberta, de modo que quando os mensageiros passavam,
o povo, né, a população Sim. que estava assim trabalhando na rua, nos portões da cidade, andando, transitando, ficavam sabendo dessa história. A estratégia dele era causar um alarme, né? Sim, Deixar o povo alarmado. Já vinha assustando todo mundo pelo caminho, né? Para deixar todo mundo assim, no sentido de que, olha, é melhor a gente se render, porque é assim que as outras nações faziam, né? Sim. Elas normalmente se rendiam, né? É melhor a gente se render, melhor a gente se entregar, porque é Senaqueribe que está vindo. Então, o povo de Israel precisava de uma resposta, né? O povo estava ali com medo, e Ezequias também temeu, mas o Senhor disse assim, não tenham medo, não temam. Não temam, assim diz o Senhor, né? Sim. Diante dessa palavra, o profeta estimulou o povo, o rei Ezequias falou ao povo, e o povo responde muito bem, né? Essa palavra, quando eles souberam que Deus estava com eles, o Salmo 46 vai dizer assim, é uma resposta do povo isso aqui, o versículo 2, Sim. né? Portanto, o quê? Por causa dessa palavra que Deus está conosco, não temeremos. Olha só que coisa bonita, Resposta né? positiva Não à temeremos. mensagem de Deus através do profeta, né? Nós não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem, agora que é uma forma poética de falar, né, das ameaças que acontecem ao nosso redor. Lá fora, a guerra está estourando, mas nós decidimos que aqui dentro da cidade nós não temeremos. Sim, sim, muito importante, pastor. Eu estou refletindo aqui, a atitude de Senaqueribe, ela me lembra Golias. Isso. Que insultou o exército de Israel lá atrás, né? Ele insultou o exército de Israel. Agora, zombaria, né? Zombaria. Quem não tem o conhecimento de Deus, quem não tem temor a Deus, faz isso. Mas é importante a gente ter em mente, então, sobre sempre confiar em Deus, não temer. Como eu disse antes, né? A reação de medo é natural no primeiro momento. A gente tem emoções, a pessoa sente, não tem como não sentir. Mas a gente, assim, segura o medo e vai na mão de Deus, né? Segura na mão de Deus e vai, né, pastor? E aí a gente consegue a vitória em nome do Senhor naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente busca e quando o Senhor nos abençoa por sua vontade. A próxima questão, a questão de número 3, a gente vai falar dentro do item de número 2 aqui do nosso estudo. Eu espero que você, na sua casa, amigo da escola bíblica, acompanhe aí, tá? Não perde tempo. Se você puder, abra a sua lição. Se você tem esse nosso guia de estudos aqui, as lições bíblicas, abra agora e acompanha aí. Estou na página 67. A questão de número 3, pastor Wellington, pede para a gente utilizar o item 2 como base, né, da explicação e explicar como a presença de Deus na cidade é garantida, ou melhor, é garantia de refúgio e segurança frente às ameaças. Lembrando, eles estavam em Jerusalém, em certo momento, então, ela é cercada pelo rei Senaqueribe e o seu exército. Então, os amigos, irmãos aí que estão assistindo, podem imaginar essa cena, né, pastor? A cidade sitiada ao redor ali de soldados que impediam as passagens e esperavam para tentar atacá-la. E tem um ponto muito interessante aí que é sobre o aqueduto de Ezequias. E o pastor tem liberdade para explicar para a gente melhor esse assunto. Nós falamos que essa campanha militar de Senaqueribe contra Judá durou cerca de 6 meses, mas ele vindo conquistando territórios um pouco mais distantes, né? Quando ele conquista Laques, ele está pronto para marchar contra Jerusalém. O cerco de Jerusalém, o sítio de Jerusalém, durou apenas um dia. Essa é a verdade. Ele, de fato, marchou, chegou em Jerusalém, os portões foram fechados porque o povo tinha que se proteger lá dentro, né? Tinha os muros, tinha os portões. Poderíamos dizer que era o pior lugar para se estar dentro de um cerco fechado, trancado dentro da cidade, porque o inimigo lá fora vai controlar o acesso ali. Não vai entrar mais água, não vai entrar mais comida, né? Todo mantimento. E se esse cerco se mantivesse por meses, o povo ia uma hora se render por falta de água ou por falta de comida. Talvez não seria necessário nem atacar, né? Talvez não seria. Seria apenas esperar ali, acabar os recursos de dentro da cidade e acabou. É isso aí. Poderiam invadir. Mas acontece que, olhando o texto paralelo dessa passagem de Isaías 36 e 37, essa história também está registrada no livro de 2 Crônicas 32. E lá a gente tem essa informação adicional, né? Que o rei Ezequias orientado por Deus. Eu quero pensar aqui que Ezequias buscou a Deus em oração, né? Você viu que ele orou a Deus, buscou a resposta do profeta. O profeta disse que Deus estaria com ele, não temas. Mas só que ele tomou conselho com seus principais oficiais, nos versos 3 e 4 de 2 Crônicas 32,
E esses oficiais aconselharam Ezequias da seguinte estratégia: tapar todas as fontes de água que haviam fora da cidade de Jerusalém, para que quando Senaqueribe de fato chegasse ali Sim. e fizesse aquele sítio ao redor de Jerusalém, ele não encontrasse água, né? E o rei Ezequias, num trabalho que foi muito rápido, ele convocou ao povo mesmo de Jerusalém. Isso é interessante. O povo ajudou, O povo ajudou, né? Não foi exército somente, as pessoas da cidade ajudaram. E tanto é que eles construíram isso numa rapidez assim, inimaginável. Eles fecharam todas as fontes de água que haviam fora da cidade e canalizaram essa água por um aqueduto. Eles construíram de forma subterrânea, né, um aqueduto onde eles canalizaram essa água para ela ir e escorrer e parar dentro da cidade de Jerusalém, no tanque, que mais tarde seria o tanque de Siloé, né? Onde Jesus vai se encontrar lá e vai curar. O que acontece é que, uma vez eu assisti no Jornal Nacional isso, né? Isso tem uns 7 anos atrás, mais ou menos, passou uma reportagem, né? Muitas evidências históricas. Evidências tá lá históricas, até hoje, né? Quem quer visitar. Hoje em dia, quem visita esse local vai demorar 40 minutos para caminhar, para você ter uma ideia, mais ou menos, da obra que foi, né? É como se fosse um túnel, dentro da rocha, dentro da montanha ali. Eles cavaram assim um caminho bem apertado, só dá para passar uma pessoa assim de lado ainda, né? Porque foi rápido o trabalho, então eles fizeram de forma bem rápida, passava somente uma pessoa de lado, mas foi suficiente para eles conseguirem fazer com que essa água escorresse e se canalizasse dentro da cidade de Jerusalém, onde é o tanque de Siloé, que existe até hoje, né? Então, olha só que coisa interessante. O autor do Salmo 46, eu vou retornar aqui para o Salmo 46, né? Porque lá nos versos 4 a 7, existe aqui uma referência a esse tanque de Siloé. O povo de Deus está dentro da cidade. Eu falei que poderia ser o pior lugar para se estar durante um cerco, mas era o melhor lugar para se estar, porque havia para o povo de Deus, né? Lá fora não tinha água. Os inimigos chegaram e não encontraram água, né, para beber. E o autor do Salmo, né, o povo está cantando, está animado, está dizendo, mas aqui há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Estão fazendo uma referência, né, a esse rio que eles conseguiram fazer, né, produziram esse rio para existir dentro de... Eles têm água, eles têm comida, eles têm água. Alegria, né? Eles estão... A alegria que eles sentiam por ter um recurso, ter um mantimento, ter né? a forma de subsistir ali, mesmo diante da ameaça. Agora, algo melhor para a gente é o que está nos versos 5 do Salmo 46. Além deles terem água, que era algo essencial durante um cerco, né? Durante uma estratégia de guerra, o verso 5 diz que o próprio Deus estava dentro da cidade. Deus está no meio da cidade. Por isso ela não será abalada. Então, assim, nós queremos afirmar aqui que o povo de Deus ele está seguro diante das ameaças, porque Deus... ele está presente nas nossas ameaças. Aliás, o Salmo 46 é um salmo que vai falar isso direto, né? Deus é um socorro bem presente na hora da angústia, no momento da ameaça. Deus se faz presente. Deus não é um Deus ausente. Havia água que alegrava o povo, mas o próprio Deus estava presente na cidade e era nisso que eles confiavam. A confiança deles estava exatamente no fato de Deus estar lá dentro da cidade. Ezequias chamou o povo e disse assim, não temam, é o versos 7 de 2 Crônicas 32, né? Não desanimem, por isso que eles estavam festejando, né? Porque o rei estava dizendo essas palavras, não temam, não desanimem, por causa do exército assírio que está lá fora. Não tenham medo, não desanimem, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. E aí a referência à música que... A introdução que eu fiz, que você irmão, cantou, rapaz, está aqui, né? Que bênção, né? Só falta saber cantar, né, pastor? Mas essas palavras foram ditas por Ezequias, né? Que a gente canta hoje, né? Um louvor conhecido no Brasil todo, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas foi uma palavra que Ezequias falou para o povo de Jerusalém naquele momento. Então, eu lendo o Salmo 46, eu estou vendo o povo animado, cantando, alegre, e enquanto o inimigo está lá fora ameaçando, cercando, mas a atitude deles está sendo muito correta, muito bonita, eles estão confiando no Senhor, e isso é uma mensagem poderosa para nós nos dias de hoje, porque hoje nós também passamos por muitas ameaças, enfrentamos ameaças, coisas que nos afligem, né? Sim. E a gente precisa, apesar das ameaças, continuar confiando em Deus. Sim, perfeito, pastor. Isso mesmo. Ezequias creu na palavra, a gente pode dizer assim, porque isso me chamou a atenção, pastor Wellington, porque é evidente que existia todo o contexto de buscar o profeta, né, para ter ali uma palavra de Deus,
mas ele buscou, o profeta respondeu e ele creu naquela palavra. Ele entendeu que aquilo era uma mensagem de fato do Senhor e confiou nela, tanto que ele se animou o povo, né? Então isso também ensina a gente a confiar na palavra. Profetizar, pastor, é falar em nome de alguém, né? O profeta não é o dono da mensagem. Sim. Ele é apenas o meio, ele é apenas o transmissor. Como o senhor falou anteriormente, muito bem, o profeta ele transmite a mensagem que vem de uma autoridade, a autoridade do Senhor. Hoje nós cremos o quê? No dom de profecia, que pode ocorrer, né, que pode sim Deus usar a vida de alguém em profecia, porém a grande profecia que nós temos em mãos, é a palavra, é a Bíblia. Então o pregador da palavra é um profeta. Sim. Então a gente, ouvindo a palavra, precisa também ter essa consciência. É claro que a própria palavra, pela ação do Espírito Santo, ela toca na gente, mas a gente no momento da ameaça é confiar, é crer, né? Assim como Ezequias, ele creu, orou, agiu, e o povo ajudou. E o povo ajudou também nessa nobre missão aí que salvou a todos. Isso também ensina para a gente, pastor Wellington, você amigo que está em casa, que quando Deus abençoa, você vê que Deus, aqui, né, nós já vamos para a questão de número 4, que vai culminar na vitória do povo de Judá, na vitória de Ezequias. Porém, aconteceu algo antes, né? Eles não ficaram parados, pastor Wellington, eles não ficaram de braços cruzados, né? Então, todos ajudaram, todos agiram nessa situação, e isso é importante para a gente, porque a reação de muita gente é ficar inerte, ficar parado, crer em Deus, mas de maneira que é como se eu ficasse de braços cruzados, esperando que Deus resolva, esperando que Deus faça algo, clamando a Deus até, muitas vezes de forma bem insistente, né? Clamando todos os dias, mas não busca sequer algum tipo de solução que ela possa fazer, né? Que ela possa executar aquilo que cabe a nós, como se diz, né? E aqui a gente vê o povo agindo, né? E Deus abençoou, né? nessa ação do povo. Né? O povo tem uma ideia, né? O Salmo 46, ele traz essa progressão natural no Salmo, né? Dos versos 1 a 3, o autor do Salmo começa a descrever que Deus é poderoso, né? Que ele pode ser visto, seu poder está presente na natureza, ele é o criador de todas as coisas, mesmo que as águas rujam e se perturbem, que os montes se mudem, se abalem, Deus ele é o criador, temos que confiar que ele é poderoso, ele é que é o criador de todas as coisas, inclusive ele pode controlar esses eventos catastróficos que possam abalar, né, o povo de Deus. E então a ideia do povo é progressiva. Peraí, Deus, o nosso Deus que nós servimos é um Deus poderoso. Sim. E esse Deus está aqui com a gente na cidade. Então, tem essa diferença, não é só assim, Deus pode. Uhum. Deus pode é legal, mas assim, ele pode e ele está aqui conosco, ele está do meu lado, ele está presente. Exatamente. Então essa ideia de que o povo estava alegre é que eles sabiam que Deus estava com eles. Então isso fez com que eles tivessem toda essa ousadia, essa confiança. E isso é uma resposta para os nossos dias, que as ameaças existem, elas são reais, né? As ameaças são reais. Mas nós devemos decidir, né, como o povo de Deus disseram assim, nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Deus de Jacó Glória é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza e é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. Quarta questão, pastor Wellington, comente sobre a ação de Deus na história. Deus age na história, pastor Wellington? Deus age, né? Deus age. E o que ele fez diante das ameaças que o seu povo enfrentou? Então, qual foi o fim de tudo isso? Como que aconteceu? Muito bem. Então, Deus, ele não só está presente lá dentro do povo de Jerusalém, como ele está agindo, né? E eu gostaria de destacar aqui, eu acho que é interessante a gente destacar aqui a continuação do Salmo, né? Após o povo dizer que Deus estava presente na cidade, o autor desse Salmo, do Salmo 46, ele está falando, né? Ele está dizendo para o povo, falando em nome do povo, mas durante todo esse Salmo aqui, Deus também fala. Deus tem uma fala durante o Salmo. Essa fala de Deus foi replicada aqui nesse Salmo, né? Alguém escreveu a fala de Deus neste Salmo. E a fala de Deus, ela aparece aqui nos versos 10. Durante os 11 versos do Salmo 46, Deus falou apenas uma vez, mas foi o suficiente.
E o que Deus falou para o povo foi o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações e eu serei exaltado sobre a terra. Então Deus, ele está dizendo que o nome dele será exaltado, será glorificado, que ele vai mostrar que ele é Deus. Então aqui vem a ação de Deus de fato na história, né? E o autor do Salmo chegou a dizer assim, ó, e o Senhor a ajudará ao romper da manhã. É importante essa frase aqui do autor do Salmo, porque é isso mesmo, o cerco de Jerusalém durou um dia apenas. Senaqueribe, de fato, marchou, chegou lá a uma distância em que as flechas ainda não pudessem alcançar o inimigo, mas ele de fato havia cercado Jerusalém. E ele estava esperando a hora certa de invadir. Mas o Senhor disse que ajudaria o seu povo quando amanhecesse. Ao romper da manhã, eles já teriam visto a vitória. Parece aquele salmo que diz que o choro dura uma noite, né? Isso, mas a alegria vem pela manhã, né? Manhã. A resposta de Deus é rápida, Deus age de forma rápida em favor do seu povo. Aqui nós poderemos recorrer aqui há várias palavras do próprio Salmo. O Salmo 46 registra a vitória do povo de Deus. Isaías 37, 36 também registra esse acontecimento. O que aconteceu é que Deus, durante a noite, enviou o seu anjo. O texto vai dizer aqui, né? Isaías 37, 36. O Senhor enviou o seu anjo e feriu no arraial assírio 185 mil dos assírios. Essa foi a ação de Deus na história, né? O povo de Deus, de fato, não precisou lutar. Deus, ele garantiu a vitória para o seu povo. Ele é, de fato, o refúgio na hora da angústia, o socorro bem presente. Glória Enviou um anjo, o anjo passeou pelo acampamento inimigo e ele destruiu aquele exército, né? E o Senaqueribe, pastor? Ele fugiu, Senaqueribe fugiu, né? Ficou a mula, como diz lá no sul. Lá em 2 Crônicas, o texto dizia que Senaqueribe ia voltar, né? Ele ia ouvir uma notícia que ia fazer ele voltar depressa. Ele ia abandonar a campanha política, abandonar suas conquistas internacionais. Ele ia sair com medo, correr com medo. Deus literalmente disse que Senaqueribe ia correr com medo, porque quando o anjo do Senhor passou e saiu matando os soldados de Senaqueribe, ele fugiu, né? Sim. Ele fugiu. É claro que os registros vão mostrar que mais tarde ele foge, volta lá para Nínive, que era a capital da Síria, e ele vai se ajoelhar lá diante do seu rei, do seu Deus, né? Sim. Ele tinha um templo, né, que ele cultuava ao seu Deus, ele se ajoelha lá diante do seu Deus, talvez foi buscar uma resposta, porque que saiu humilhado daquela batalha. E o trágico fim de Senaqueribe é descrito da seguinte maneira: os próprios filhos dele invadiram o templo quando ele estava lá ajoelhado diante do seu Deus e o mataram. Era comum isso também acontecer, os filhos, né, tomar o lugar do pai, às vezes a força, né? Quanto mais naqueles povos, né? Aqueles povos que não temiam. Pagão, e assim, né? Vendo a fragilidade do reinado de Senaqueribe, vendo que ele estava sofrendo uma derrota vexatória, os filhos assumem o poder e querem apagar esse acontecimento, né? Tão vexatório que foi para Senaqueribe. O que ele queria fazer com Jerusalém, que era arrasar Jerusalém e sair contando piada, né, por aí, aconteceu o contrário, aconteceu exatamente com ele, porque ele estava lidando com Deus que age na história. Deus disse que seria exaltado entre as nações, que seria exaltado sobre a terra. Agora imagina, as outras nações ficaram sabendo dessa notícia que o povo de Judá, Ezequias, haviam vencido de forma tão gloriosa, né? Sim. E derrotado o grande exército assírio, e isso trouxe glória para o nome do Deus de Jacó, para o nome do Deus de Israel, Deus de Judá, né? E assim, aquilo que mais eu gostaria muito de finalizar aqui minha fala, mas por favor, falando aqui sobre essa passagem do Salmo 46, dos versos 8. O Salmo 46 é muito lindo, muitas passagens dele são bonitas, mas a que mais me chama a atenção é o versos 8. Por quê? Porque ela registra o momento em que o vigia da torre sobe, né? Ele sobe na torre de vigia para olhar em que posição estava o exército inimigo, porque eles estavam avançando aos poucos e ele precisava informar a cidade, né? Ficar de olho, né? Ficar de olho. Se movesse para o ataque, ele precisava informar. Mas quando ele sobe na torre de vigia pela manhã e ele olha o exército inimigo derrotado no chão, ele grita, né, para todo mundo ouvir: vinde e contemplai que desolações o Senhor fez na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, faz cessar a guerra, aí começa. Carros no fogo. Começa, né, a fazer aquela exaltação e aquela adoração. Eu imagino o povo
adorando a Deus, glorificando a Deus, e entendendo que foi de fato importante ter confiado no Senhor em meio àquelas ameaças. Glória a Deus, pastor. É uma história assim que, além de bíblica, ela também tem registros, né? Certos registros históricos, embora sejam um pouco escassos, porque isso foi séculos atrás, mas até mesmo séculos antes de Jesus, né? Mas até hoje a gente tem ainda alguns resquícios arqueológicos. Sim. Você, amigo aí da escola bíblica, estudante da palavra, pode até procura no YouTube, procura na internet, né, sobre o aqueduto de Ezequias, sobre outros achados arqueológicos também a respeito de Ezequias. Existe um selo, né, do rei Ezequias também que foi encontrado. Então tem material que, além de bíblico, além da gente crer na palavra, né, nós também encontramos na arqueologia, nas evidências históricas, essas histórias, e histórias maravilhosas. E não só histórias, né, mas provas para nós que cremos, evidências para nós que cremos do poder da ação do Senhor na vida daquele que confia, pastor. Porque aqui agora, para finalizar, nós temos algumas lições práticas. Essa de número 1, diante das ameaças, confiemos em Deus. Então é o ponto, a gente na verdade, pastor Wellington, a gente vem já de uma série de estudos que, no fim das contas, tratam a respeito da confiança. É difícil confiar quando a gente está vendo o inimigo ali na frente. Sim. É difícil confiar quando o vigia ele está enxergando o inimigo logo à frente, pronto para atacar. Assim como na nossa vida, é difícil confiar em Deus, não que seja fácil para todo mundo, né? Nós acho que como seres humanos nós precisamos admitir isso, não é fácil para todo mundo crer quando a doença vem, crer quando a adversidade vem, crer quando problemas com os filhos, né, atacam, aí batem a sua porta, você está enxergando o problema, mas não está enxergando a solução. Agora, diante dessas ameaças, a palavra do Senhor, ela nos inspira, ela nos motiva, olhando para essas histórias, a confiar em Deus. E hoje eu estou musical, pastor Wellington, não sei se é por causa da sua presença aqui. Qual é a outra música? A outra música é um hino agora, ó, que fala que... Não vou cantar, porque agora seria muita vergonha para um programa só, pastor. Trabalhar e orai. Porque o que me chamou a atenção, até já falei antes, mas assim, é que eles creram, né? O povo ali de Judá, eles creram, Ezequias creu e orou. Eles creram, oraram, eles agiram. Então a confiança do cristão também não é uma confiança parada, sim, não é uma confiança de braços cruzados, é confiança agindo, né, pastor? É isso. É confiar agindo. Você lembrou aí do hino Trabalhar e Orar, eu estou lembrando aqui de um hino do Martinho Lutero, né? Que foi escrito em 1529, baseado no Salmo 46, que é esse Salmo da confiança, né? Lutero, ele viveu algo muito parecido, quando ele, depois de ter pregado as 95 teses lá no castelo de Wittenberg, na porta do castelo, e ele sofreu ameaça, né, por parte da igreja, né? E ele ficou escondido durante um ano em um outro castelo. Ele ficou protegido por alguns príncipes que tinham alguns interesses políticos na questão, né? Mas serviu ali de proteção para Lutero esse castelo. Ele ficou preso, ficou escondido um ano lá inteiro. E lá dentro desse castelo, a história registra que ele, quando estava aflito, né, por causa das ameaça de morte, né? Ele correu o risco de morrer. Ele chamava as pessoas que estavam ali ao seu redor para ler o Salmo 46, né? Porque ele lia esse salmo e se sentia fortalecido, né? E ali dentro, vivendo essa experiência, essa ameaça, surge esse hino, Castelo Forte é o Nosso Deus, né? Lindo, lindo. Refúgio, né? Sim. É um refúgio para aqueles que confiam nele, né? Tem no nosso brado de júbilo, sim, tem no HBJ, tem no brado antigo e tem no HBJ. Sim. Eu sei que no brado é 128, porque no HBJ não lembro não, né? Sim. Que é mais novo, né? Então a pergunta é como nós devemos agir diante daquilo que ameaça abalar a nossa confiança? Diante desses exemplos que nós citamos, né? Da história do rei Ezequias, que está lá em 2 Crônicas 32, Isaías 36, Salmo 46, que foi escrito na época, a história de Lutero, que escreveu um hino sobre o Castelo Forte, Deus é um refúgio e fortaleza para nós em meio às ameaças. São exemplos na história
reais, né? Sim. Exemplo de 2.700 anos atrás, do rei Ezequias, e exemplo de 500 anos atrás, de Martinho Lutero. Essas Sim. pessoas encontraram refúgio em Deus. São histórias que inspiram a Inspiram, gente, né? pastor? Então, assim, que atitude ter? Confiar em Deus. De fato, procurar um refúgio em Deus. O povo de Deus disse assim, não temeremos ainda que. E esse ainda que significa essa nossa fé, né? A teimosia da fé, que você decide crer em Deus, apesar do cenário contrário, apesar das adversidades, apesar das ameaças inimigas, ainda que, ou apesar de que, você decidiu confiar em Deus. Aqui, espectador da Escola Bíblica, não vai embora ainda, que eu quero te contar um segredo até o final desse estudo, tá? Vou te contar um segredo que tem a ver com o pastor Wellington, é coisa boa. Mas, ó, fica aí que eu vou contar um segredo para vocês. Agora, pastor Wellington, fica nervoso que é coisa boa, pastor, é coisa lá. boa, glória a Deus. Olha só, a de número 6, a questão de número 6 e essa última partezinha aqui do estudo, fala sobre nós celebrarmos a Deus diante das vitórias, né? Diante da vitória a gente celebrar. E, pastor, é uma coisa importante porque, assim, a celebração, no meu ponto de vista aqui, para a gente compartilhar esse momento, ela marca, né? Ela marca as coisas boas que Deus fez. Então, testemunhar, o testemunho é poderoso. A gente se alegra com algo que Deus fez e para a gente celebrar, marca na memória. E se a gente tem uma vitória e deixa passar, que bom, Deus me abençoou, sim, e passa o dia e vai embora, e como se nada tivesse acontecido, já começa a pedir outra coisa, né? E pede, só pede, não. Para um pouco, se alegre, agradeça a Deus, celebre, né? Porque isso marca na nossa memória. Eu queria saber do pastor, o que o pastor vê nessa questão, para a gente finalizar, assim, um pouco mais prático, né? Alegra o coração da gente, o testemunho, a celebração? É isso. O Salmo 46 foi exatamente isso. Foi escrito depois desse acontecimento, né? E esse salmo foi escrito para que o povo de Deus sempre lembrasse de como Deus deu a vitória para o povo de Judá nesse episódio da ameaça de invasão à Síria. Então eles usavam esse salmo que era para ser cantado. Eles cantavam isso, né? Eles cantavam esse salmo, celebravam esse salmo. E quando eles cantavam isso e celebravam ao longo dos anos, eles estavam dando glória a Deus que havia feito essa coisa impressionante na história da vida deles. Então, da mesma forma, hoje nós precisamos manter isso vivo em nossos corações, em nossa mente, sempre celebrar a Deus as vitórias que nós obtemos, porque é por meio dele que nós conseguimos, e isso pode ser feito através da nossa adoração, do nosso louvor, do testemunho contado, falado, apregoado, publicado. Hoje em dia as pessoas também contam nas redes sociais a estratégia, o jeito que você for fazer, mas é importante sempre fazer aquilo que Deus disse que aconteceria. O meu nome será exaltado sobre a terra e sobre as nações. Tudo é para o louvor da glória do nome do nosso Deus. Glória a Deus. É contar aquilo que Deus faz, né? É celebrar para si, celebrar com a família, né? Se for assim uma bênção familiar, uma vitória familiar, mas também testemunhar. Testemunho é muito, muito forte. Ele pode ajudar muita gente, né? Que está passando por uma situação parecida. Isso. E aí olha aquela situação que você está passando, venceu no poder do Senhor e também ele pode vencer, né? Isso inspira a gente, assim como a história de Ezequias e de Isaías nos inspiram hoje, né? Pastor, muito obrigado por sua presença aqui com a gente, tá bom? Vou contar o segredo agora, tá? Ou eu espero mais um pouco, pastor? Não, pode falar. Posso falar? Não sei que o segredo é, para né? você... não, isso aqui não está combinado não, tá, irmão? Não está combinado não, por isso que o homem está nervoso aqui, ó. Não, é brincadeira. Caso você ficou até aqui no vídeo, tá? Nesse estudo, foi o pastor Wellington o autor dessa lição. Eu não falei lá no início, esqueci de falar no início, preferi deixar agora esse segredinho aqui. O pastor Wellington também é um dos escritores das nossas lições, ele é o autor dessa lição de número 9, 8 e 9, né, pastor? A 8 e a 9. A 8 e a 9. Então, assim, glória a Deus pela vida do pastor Wellington, que Deus continue lhe abençoando, tá bom? Comenta aí, meu amado irmão, tá? Antes da gente encerrar, deixa o seu comentário. Se você tem alguma dúvida a respeito do assunto de hoje, coloca nos comentários e não deixe de compartilhar este vídeo. Pastor Wellington, peço que o senhor faça uma oração para a gente, para nós encerrarmos esse estudo. Então vamos orar para agradecer a Deus por esse momento tão importante. Senhor, obrigado por esse estudo maravilhoso, obrigado por compartilhar aqui com o meu amigo pastor Arildo esse momento de reflexão, meditação na palavra de Deus, nesse evento histórico importante que está registrado e que inspirou tantas vidas
e que hoje nos inspira a confiar no Senhor, continuar confiando no Senhor nosso Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Deus, de fato, é refúgio e fortaleza. Nós cremos no Senhor nosso Deus. E eu oro agora por alguém que esteja sofrendo algum tipo de ameaça, ameaça no casamento, ameaça nos filhos, ameaça no emprego, ameaça na saúde, qualquer tipo de ameaça, qualquer tipo de temor que essa pessoa possa estar sentindo agora. Eu oro a Deus para que ela ouça da boca de Deus, assim diz o Senhor, não temas. Então eu gostaria muito de pedir em nome de Jesus que o Senhor possa estar presente na vida dessa pessoa, ser o seu auxílio, ser o seu refúgio e afastar essas ameaças, e o seu nome certamente será glorificado por meio de muitas vidas. Muito obrigado, Senhor, nós te rendemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado irmão promessista, amigo da Escola Bíblica, seu desafio desta semana é encorajar alguém que está passando por ameaças a confiar no Senhor. E lembre-se sempre, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e até a próxima.